Olá, meu nome é Leonardo Welling, eu sou médico neurocirurgião e hoje eu vou reagir a algumas cenas de filmes que são famosos e que passam nos streamings que envolvem a neurocirurgia. Esse filme que nós vamos ver agora é o Doutor Estranho, da Marvel Studios. Já começa aqui, né? Ele se lavou e depois que ele coloca a máscara, então já se contaminou tudo aqui já, né? Então assim, esse paciente vai infectar, com certeza, mas tudo bem. Vamos lá. Tem todo um glamour, né? Eles fazem um glamour na volta, assim, né? Lógico, a sala de cirurgia geralmente ela é bem equipada, né? Tem gente que gosta de escutar música, tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto, né? Mas enfim, não usa óculos de proteção, né? Geralmente a gente opera de microscópio, ali ele está olho nu, tudo bem, né? Tem algumas situações que dá para operar olho nu, mas a grande maioria a gente opera de microscópio ou de lupa cirúrgica. Deixa comigo, Steven. Já fez sua parte. Nós fechamos. E ele larga, o paciente vai embora e manda os outros fecharem, né? Enfim, tudo bem. A gente geralmente opera em 2 ou 3 colegas e às vezes eventualmente precisa sair ou outro colega termina para você. Mas muito glamour. Traição e redenção. Vai descalça pro centro cirúrgico? Essa é diferente mesmo, né? Assim, vamos em frente. Até o momento, o paciente está fixado no clamp de Mayfield, que a gente fala, até aí está tudo certinho. Ele não está entubado, então possivelmente ela vai operar ele acordado, né? Ou seja, ela vai superficializar ele no meio da cirurgia para conversar com ele. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Até o momento, assim, até um drill é um drill semelhante que a gente utiliza. Até tá bem real, tá bem semelhante. Só que eu nunca vi nenhum microscópio no fundo ainda, né? Que teoricamente a gente usa microscópio para operar depois, mas vamos ver. Aqui tá bem semelhante mesmo. Você tá com o microscópio encapado, certinho. Até o microscópio é semelhante aos que a gente tem aqui, que utiliza, que é um Zeiss. Até agora, todos os filmes que eu vi, é o que mais se assemelha à nossa sala de cirurgia, assim, com o que acontece. Eles cuidam até de não contaminar. Aqui é até interessante, eles têm uma outra marca de microscópio, mas também é o que a gente utiliza, que é um Leica. A única coisa é o pé descalço, né? Isso realmente não condiz com a nossa realidade. Acorde o paciente. Ok, acordando agora. Muito semelhante mesmo nesse sentido, assim, de superficializar o paciente e acordar. Eles foram no centro cirúrgico de verdade, foram bem orientados. Temos que checar as respostas dele. Diminui a quantidade de gás para superficializar. Que tipo de coisas? Bom, É interessante que quando você está próximo à área da fala e você coloca o estimulador, às vezes você faz o speech arrest, ou seja, o paciente para de falar se estiver em cima da área da fala, né? Então, com a estimulação elétrica, a gente consegue definir isso daí. Ok. Tá aqui. Tudo certo. Os coreanos estão melhores do que os americanos para simular a sala de cirurgia. E que é interessante que ela coloca o aspirador ultrassônico, visualiza pelo microscópio, bem real mesmo. Agora é Grey's Anatomy. O que tá acontecendo? Estou sendo um super-herói. Tá bom. Você precisa se concentrar, mas não fazer pose de super-heroína. Levanta a cabeça, entra na arena, encara o inimigo. Aqui tem uma coisa interessante, né? Que ela fala, e eu uma vez escutei de um antigo preceptor meu que falava: pense que aquele paciente deu a vida dele para você naquele momento. Então você tem que fazer o máximo possível para ele naquele momento. Então assim, talvez isso seja assim, talvez, lógico que a mensagem aqui tem todo o requinte, a dramatização, né, do cinema, mas o fato de você dar o máximo que você puder naquele momento, na condição que você tem, sem dúvida seria algo muito, assim, muito digno. Talvez a mensagem que ela queira passar seja essa.
O jeito de pegar no bisturi não tá muito de acordo, mas tudo bem, né? Isso passa. A tinta faz o tumor brilhar para que ela possa ver onde ele termina e onde começa o cérebro. Ali ele tá usando fluoresceína, né? Que realmente brilha, mas você tem que ter o filtro no microscópio. Você não vê a fluoresceína pela lupa, né? Muitas vezes, você viria pelo microscópio. Tá, aqui. Aqui já tem a primeira falha, né? O microscópio não está encapado. O microscópio ele não está com uma capa estéreo, né? Então, se ela colocar a mão no microscópio, ela vai contaminar a cirurgia dela. Tá bom. Retrai aqui, por favor, Edwards. Meio bruta para lidar no cérebro, né? Achei assim, os movimentos são bem mais delicados. Está separando o tumor das estruturas do mesencéfalo, o fórnix, o tálamo. Ela fala que tá tirando as estruturas do mesencéfalo, do fórnix e do tálamo. Ali ela tá bem longe dessas estruturas, ali na imagem. E também não tiraria por esse acesso. Com licença, Caixa dos Sonhos? Onde se criam os sonhos, as memórias e se diferenciam formas e cores. Vai estudar, pelo amor de Deus. Eu acho que quem tem que estudar é quem fez o roteiro do filme. Ou chamar alguém para dar uma assessoria melhor para eles. O que foi? Não consigo passar do fórnix sem encostar no hipotálamo. Consegue passar pela lateral para evitar? Ela tá bem longe do fórnix e bem longe do hipotálamo ali. Ele tá bem na superfície ainda. Ela não mexe um músculo há 15 minutos. O que acha que é? Não sei, mas não vejo a mesma cara de confiança. Às vezes, no meio da cirurgia, você para, você repensa a tua estratégia cirúrgica, né, sem se contaminar, mas não tanto tempo também, né? Você não fica 15 minutos esperando. Se eu avançar pela parte posterior, violo o hipotálamo. Se for pela lateral, esbarro na carótida. E se for pela parte inferior e pegar no aparato óptico... A relação anatômica dela não condiz muito do jeito que ela tá falando. Estou perdida na floresta, não tenho um caminho livre. É só escolher um caminho e pronto. Estou tentando achar um jeito dela ficar inteira, Edwards. Ela tá bem perdida. Antes ela planejasse isso antes, ela quer um caminho que não deixe sequelas. Você não planeja no meio da cirurgia, você planeja antes. Doutora Shepard, Dr. Weber, o que foi? vim tentar ajudar. Às vezes ter alguma pessoa que possa te ajudar sempre é válido, né? Ninguém pode ser soberbo a ponto de achar que sabe tudo. Então sempre tem o auxílio de algum colega, uma opinião diferente sempre é válida. Eu cometi um erro. Assumi uma tarefa impossível e meu orgulho vai matá-la. O orgulho realmente é algo que não pode existir, né? Você tem que saber onde é que você está indo. E às vezes o orgulho mata, né? Então assim, você não pode ser muito destemido. Você tem que respeitar as estruturas e tentar minimizar qualquer tipo de dano para o paciente, porque não é um cérebro que está sendo operado, e sim é uma pessoa, uma vida, uma família, né? Uma relação pessoal. Eu já vi ele parado nessa mesma situação, olhando para um tumor da medula espinhal impossível. Não é na medula, né? Ele está trabalhando no cérebro, né? Mas enfim. E você não precisa de ajuda. Ele não está aqui. Você está. Sabe que essa frase é interessante. Uma vez eu escutei um professor francês falando num congresso europeu, numa daquelas aulas magnas, e ele falava uma coisa que me marcou, assim. Ele virou e falou assim: você tem que pensar que você é a pessoa mais capacitada do universo para fazer aquilo por aquele paciente. Se em algum momento você achar que não é, encaminhe para outra pessoa. Ou seja, ao mesmo tempo você tem que ter um pouco de confiança em você mesmo, lógico, sem ser soberbo, né? Mas você tem que se dedicar, se capacitar para aquilo e achar que você realmente é a melhor pessoa para fazer aquilo por ele. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, não faça. Então essa é uma questão. Só que o limite entre isso e a soberba é muito tênue. Então você tem que ter um pouco de cuidado quando você pensa dessa maneira. Daqui pra frente é um caminho sem volta. Quando começar aqui, não paramos até tirar todo o tumor. É aquela analogia da viagem do avião, né? A partir do momento que você levantou o voo, você não pode checar se tem alguma coisa que está faltando, né? Então você se prepara para uma viagem até a Lua. Se a viagem for até a Lua, você está preparado para isso. O que não pode é no meio do caminho você ver que faltou alguma coisa, né? Realmente, ela agora não está voltando atrás. Qual é o seu nome? Também continua o mesmo. Quando o paciente é estubado, ele não acorda dessa maneira, né? Ele acorda um pouquinho mais confuso, um pouquinho mais sonolento. Acordou muito natural, né? Tipo, só faltou acordar e falar o CPF dela.
que acho que não é o caso. Mas assim, à medida que os minutos vão passando, o paciente vai recuperando. Botamos a morte pra correr feito um bebê chorão. Mandamos a morte se ferrar. Essa é a batalha. Ninguém tem o poder para derrotar a morte. Isso é uma soberba absurda, que é a mensagem que esse filme, esse seriado está passando, né? A gente está aqui para amenizar, para minimizar, mas a gente não tem poder nenhum para deter a morte ou deter uma sequela. A gente faz o que está ao nosso alcance, mas além disso, só a Deus pertence. Então, essa mensagem final, ela é um pouco não, ela é muito soberba e muito arrogante, né? Lógico que a gente luta contra a morte, sem dúvida. A gente opera os pacientes para que eles não morram do tumor. Mas não é a gente que luta contra a morte. A gente tem a graça para lutar contra a morte, mas não depende só da gente. Sob pressão da Globoplay. Depois desse salto, a sua vida vai ser outra. Mais rápido um pouquinho, mais rápido. Tomás. Resolvido aqui. Esse nasceu de novo. Muito tranquilo para quem está com o tórax sendo drenado, né? Mas enfim, vamos em frente. A imagem está inconclusiva. Pode ter um sangramento focal. Mas o sangramento pode ser pela própria queda, né? A causa mais comum de hemorragia subaracnoide é trauma, mas no contexto dele que passou mal e depois puxou para a queda, a gente tem que pensar que algum evento cerebrovascular tenha acontecido, que é o que pode ter acontecido com ele nessa série, né? A gente está sem neuro. Se tiver lesão na cabeça, quem vai operar? Boa pergunta. Os dilemas dos hospitais públicos do Rio de Janeiro, né? Estamos sem neuro, né? A gente conseguiu controlar o sangramento do tórax e estabilizar as fraturas. Eles foram, né? Primeiro estão tentando salvar a vida, né? Que é o que é mais importante, controlar o sangramento do tórax e estabilizar as fraturas. Você sabe se ele tinha alguma queixa, algum problema de saúde? Tinha muita enxaqueca, tomava remédio, mas isso ele sempre teve. Ter enxaqueca não quer dizer que você tenha aneurisma intracraniano, né? Geralmente quando o aneurisma sangra, a dor de cabeça é súbita ou o paciente entra em coma, né? Mas não existe essa associação entre enxaqueca e ocorrência de aneurisma, como eles dão a entender aqui, né? O que foi, doutor? Eu já devolvo. Foi bem perspicaz nessa cena, né? Ele viu que ele passou mal e virou na hora da queda do paraquedas, então... A gente vai tentar te transferir, você precisa ser operado. E depois da operação, é melhor não soltar mais. Depois da operação, se ele tiver curado, ele pode. Se tiver clipado ou embolizado aneurisma, ele pode voltar a saltar se não tiver mais aneurisma na circulação. Foi meio dramático esse médico aí. Isso que importa. Não no pós-operatório imediato, lógico, né? Mas depois de alguns meses, sim. Você sabia do aneurisma já? O que você faria, doutor? Viver com uma sentença de morte não é vida. Foi sacana e não ter avisado, né? Todo mundo quebrando a cabeça o que aconteceu com ele. Mas ter um aneurisma não é uma sentença de morte, né? Enfim, existem várias formas de tratamento, então acho que isso não é bem a realidade. Existem realmente alguns aneurismas que é exceção, que são inoperáveis ou intratáveis, tá? Mas é bem a exceção. Keiko, prepara uma ampola de diazepínico pra mim. Convulsionou agora, né? Isso é bem típico. Pelo menos ele só virou o rosto para que ele não se machuque e pediu uma ampola de peso diazepínico. Parou na intubação e está sendo massageado de volta para... Possivelmente ressangrou, convulsionou e aí parou, né? Só a conexão do tubo que não é assim, né? Na realidade ele conecta bem hermético, mas acho que ainda estão tentando se aproximar ao máximo da realidade. Ele tava bem agora, ele tava falando comigo. Vamos fazer uma uma tomografia. Mas é assim mesmo, o paciente com aneurisma, quando ele ressangra, a mortalidade é altíssima. E você está falando com o paciente e de repente ele para, convulsiona, ele deve ter aberto as pupilas possivelmente, ele deve estar preenchendo o critério de morte encefálica. Deve ter sido uma hemorragia muito extensa. Mas até que eles estão melhor do que já foram no passado, sabia? Algumas estão se aproximando, lógico, né? Tem pequenos detalhes, mas... Inclusive essa aí brasileira, assim, você vê bem a cena, né? Do tipo do hospital, deve ser um hospital público, antigo, no Rio de Janeiro e tal.
em não ter o neuro disponível. Então é bem característico mesmo. É isso aí, então foi as minhas reações às séries, né? Se quiser ver mais conteúdos, me acompanhe nas redes sociais.